Paisagens bucólicas formam telas, em telas de microcomputadores, flagrando em suas câmeras sensíveis a velocidade de automotores. Essas flores na saia da morena balançavam ao sabor de rumores desses olhares alheios de uns homens apressados pelas vias expressas. Conturbada a tarde cai devagar, refletindo o céu num mar de janelas alaranjadas do sol vão brilhando, refratando laranjas favelas. Num abraço eu me perco no labirinto, nesse tudo de mundo, nem sei o que sinto. Essa é a história de um homem comum. Um homem comum. Acordava todos os dias de manhã, tomava café da manhã com a sua esposa, tomava condução até o trabalho, passava 8 horas do seu dia em um cubículo, tomava condução de volta para sua casa, chegava em casa, jantava com a sua esposa e dormia. Um dia ele acordou e notou uma coceira na palma da mão, mas ele ignorou. Então ele tomou café da manhã com sua esposa, tomou a condução até o seu trabalho, passou 8 horas do seu dia dentro de um cubículo, tomou a condução de volta para casa, jantou com sua esposa e dormiu. No dia seguinte, a coceira estava mais intensa, mas ele não deu muita atenção ainda assim. Então ele tomou café da manhã com sua esposa, sentindo a coceira. Ele tomou a condução, sentindo a coceira. Ele passou 8 horas do seu dia em um cubículo, sentindo a coceira. Então, ele tomou a condução de volta para casa, sentindo a coceira. Ele jantou com a sua esposa, sentindo a coceira. Ele dormiu. No dia seguinte, ele percebeu que tinha uma vermelhidão na palma da sua mão. Ele até gostaria de dar um pouco mais de atenção para isso, mas ele tinha coisas mais importantes para fazer. Então ele tomou o café da manhã com a sua esposa. Ele tomou a condução. Ele passou 8 horas do seu dia em um cubículo com aquela vermelhidão. Ele tomou o ônibus de volta para casa. Ele se sentou para jantar com a sua esposa com aquela vermelhidão. Ele foi dormir. No dia seguinte, o buraco na palma da sua mão. Então, depois de caminhar dias e dias e dias e dias e dias a fio, esse homem que tinha a pele já parecida com a própria paisagem fuliginosa, viu embaixo de uma alça de acesso para um grande viaduto um grupo de pessoas.
E essas pessoas tinham um rosto muito cansado também, uma pele que também se misturava à paisagem fuliginosa da cidade. Ele viu que ali, embora todos estivessem muito cansados, havia risos. Então, ele decidiu se aproximar. Era a primeira vez que esse homem se aproximava de alguém em semanas. E ele se aproximou lentamente. Havia uma fogueira. Eles estavam esquentando alguma coisa ali. Quando ele se aproximou, um dos homens, ali, sentados em volta daquela fogueira, olhou para ele no fundo dos olhos. E esticou um copo com um pouco de café que eles tinham passado naquela fogueira. Quando ele recebeu aquele copo na mão, ele notou na palma da mão daquele homem um buraco idêntico ao dele. O menino na janela da aula fitou uma pipa azul flutuando no céu. E no ar do pensamento se viu rabiola, vareta e cerol. Um menino estirante, estirado ao vento, voou, desbicando batalhas aéreas, enlaçando as histórias do mundo no seu movimento. Num rasante, um menino voante brincava as antenas, os postes e fios, preenchendo de cor e de vida os espaços vazios. Toda a cor da cidade era sua, e somando-se à sua, todas as cores da luz refletiam brincadeiras de rua, de uma rua que o menino conduz ao olhar de uma batalha, anime estourada e a pipa caída. O menino aluno arrumou-se e obediente esperou a saída. Por aquele buraco, até que em um momento alguém pediu um relatório. Ele sacou o relatório com a mão furada, sem perceber. As pessoas no escritório repararam alguma coisa, mas ninguém comentou nada. Então ele ficou muito preocupado e pegou o ônibus de volta para casa, muito preocupado. E quando ele chegou em casa, muito preocupado, ele decidiu que ele precisava conversar com sua esposa. Então ele disse: eu preciso conversar com você. Tenho uma coisa muito séria para te dizer. Quando ele mostrou o buraco, a reação da esposa foi de repulsa.
isso? Um buraco na palma da mão? Eu podia aceitar muitas coisas de você. Eu podia esperar qualquer coisa de você. Mas isso... Naquela mesma noite, a sua esposa recolheu seus bens mais íntimos e saiu de casa, dizendo que ela não podia viver sob o mesmo teto que alguém com isso. Aquela noite, ele não dormiu. Então, no dia seguinte, ele foi ao trabalho, tomou a condução para ir para o trabalho, pensando no buraco e na sua esposa. Ele chegou ao seu trabalho e quando ele ia chegar ao cubículo, ele estava sendo chamado. Pois não? Então o patrão lhe disse: suas coisas estão aqui, separadas. Você pode pegá-las e ir embora. Mas por que eu vou pegar as minhas coisas e ir embora? Isso não faz sentido. Você já não trabalha mais conosco. Mas por que isso? Por que eu não trabalho mais com vocês? São tantos anos da minha vida dedicados a essa empresa. Por que você está me demitindo assim agora? Nós sabemos disso que você tem. A nossa empresa não pode trabalhar com alguém que tem isso. Mas isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Eu tô há tantos anos aqui, eu tô há 20 anos aqui! Como assim? Como assim você vai me mandar embora por causa disso? Como assim você vai me mandar embora por causa disso? Isso é uma falta de respeito. Ora, em consideração ao seu tempo trabalhado aqui, por favor, não me obrigue a te chamar a segurança para você. Então ele saiu. No caminho de volta para casa, ele pensou que ele não devia mais esconder aquele buraco. Ele já tinha perdido a esposa, ele já tinha perdido o emprego. Que sentido fazia ficar escondendo aquilo? Então ele saiu andando, com as mãos à mostra, perfeitamente à mostra, e foi pegar a condução para voltar para casa. O ônibus parou, ele colocou a mão furada na frente, no corrimão para subir o ônibus, quando o motorista falou: você, por favor, desça do ônibus. Mas por que eu vou descer do ônibus? Por que eu vou descer do ônibus? Eu vou pagar minha passagem? Por favor, meu senhor, eu não vou levar alguém que está com isso aqui. Por favor, olha as outras pessoas. Eu vou pagar minha passagem e eu não vou descer. Você vai me levar. Meu senhor, você me desculpe, mas enquanto o senhor não descer, eu não saio com o ônibus. Então, pois eu não desço. Então, no meio do caminho, o ônibus, no meio do ônibus, as pessoas começaram a ficar irritadas. Ô meu amigo, o que é? Você não vai descer não? Porra, eu tenho muito o que fazer hoje. O que esse porra, que esse negócio aí tá fazendo aqui? Pô, pode sair, pode sair. Ameaçaram tirar o homem na porrada. Empurraram ele para fora do ônibus. E ele, sem ter muito o que fazer, decidiu que ia ter que voltar a pé. Então, ele começou a caminhar. Mas era muito distante a casa dele do lugar onde ele trabalhava. Ele ia ter que caminhar o resto do dia. Então ele caminhou, até que ele viu uma praça. Viu o banco da praça e decidiu que ele merecia descansar.
e se sentou. E, sem perceber, ele cochilou. Nessa hora, apareceu um guarda. Um guarda não, um policial. Esse policial se aproximou e acordou ele com água gelada. O que é isso? Você não pode dormir no banco da praça. Mas por quê? Eu estava aqui só. Você não pode dormir aqui com isso. Anda, circulando. Ele saiu caminhando. Ele não podia ficar. Ele caminhou. Ele caminhou mais. E caminhou mais. E caminhou por muitas horas. E ele se deu conta de que a única maneira de não ser expulso dos lugares era não parar nos lugares. Então ele caminhou por um labirinto enorme que são as ruas da cidade. Caminhou olhando vitrines, caminhou passando por entre corredores de carros, caminhou entre corredores entre prédios gigantescos, porque caminhar era uma maneira de estar invisível. Foi a maneira que ele encontrou de nenhuma pessoa o buraco na palma da sua mão. Então, depois de caminhar dias e dias e dias e dias e dias a fio, esse homem que tinha a pele já parecida com a própria paisagem fuliginosa, viu embaixo de uma alça de acesso para um grande viaduto um grupo de pessoas. E essas pessoas tinham um rosto muito cansado também, uma pele que também se misturava à paisagem fuliginosa da cidade. Ele viu que ali, embora todos estivessem muito cansados, havia risos. Então, ele decidiu se aproximar. Era a primeira vez que esse homem se aproximava de alguém em semanas. E ele se aproximou lentamente. Havia uma fogueira. Eles estavam esquentando alguma coisa ali. Quando ele se aproximou, um dos homens ali, sentados em volta daquela fogueira, olhou para ele no fundo dos olhos. E esticou um copo com um pouco de café que eles tinham passado naquela fogueira. Quando ele recebeu aquele copo na mão, ele notou na palma da mão daquele homem um buraco idêntico ao dele. O menino na janela da aula fitou uma pipa azul flutuando no céu. E no ar do pensamento se viu rabiola, vareta e cerol. Um menino estirante, estirado ao vento, voou
desbicando batalhas aéreas, enlaçando as histórias do mundo no seu movimento, num rasante, um mini voante, brincava as antenas, os postes e fios, preenchendo de cor e de vida os espaços vazios. Toda a cor da cidade era sua, e somando-se à sua, todas as cores da luz refletiam brincadeiras de rua, de uma rua que o menino conduz ao olhar de uma batalha, a minha estourada e a pipa caída. O menino aluno arrumou-se e obediente esperou a saída.